Estou chegando para o culto desta manhã de domingo
E é uma alegria chegar até você, até a sua casa, para juntos cultuarmos ao Senhor. Hoje é um daqueles dias que renova em nós expectativas e esperanças. Mais um mês de 2021, iniciando para vencermos desafios. Desafios que a cada dia Deus tem nos concedido a vitória. Louvamos ao nosso Deus por tudo isto. E hoje, tanto aqui na sua casa, juntamente com a sua família, os nossos amigos, bem como na igreja, no culto presencial, nós estamos glorificando ao Senhor, nós estamos louvando ao nosso Deus. E quero iniciar este culto já deixando para vocês a expectativa maior do motivo pelo qual nós estamos aqui. Ouvirmos a palavra de Deus. Não existe nada mais importante no culto, quando nos apresentamos ao nosso Deus, que não seja essa expectativa. Já ouvimos a preparação aqui para o culto, através da música, através daquilo que Deus fala ao nosso coração. Mas agora é importante estarmos atentos ao estudo, à leitura da Bíblia, da palavra de Deus. O salmista escrevendo o Salmo de número 27, o versículo 14 desse salmo diz para nós o seguinte: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Olha que palavra para o início do culto que vem para nós, que para você, para a sua família, para os nossos amigos. Esta questão da paciência, do aguardar no Senhor. Isto é algo que precisamos entender, precisamos compreender e principalmente colocarmos em prática. Faz uma diferença tremenda. E quando nós lemos este versículo, nos faz lembrar ainda de um outro versículo de Josué. Isto, estava aqui confundindo os livros, né? Josué capítulo 1 e versículo de número 9, que diz assim: não foi eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar, onde você estiver. Olha como complementa esses dois versículos nesse início de culto, nesse início de mês, nesse primeiro domingo, ouvirmos a voz do Senhor dizendo: foi eu que ordenei para você, foi eu que te ensinei. Esta orientação veio do trono da graça. E nós estamos aqui reunidos, chegando na sua casa, conversando nesse domingo de manhã sobre essas questões. O salmista, escrevendo ainda o Salmo 56, o versículo 3 e o versículo de número 4, ainda diz para nós o seguinte:
Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal. A pergunta diante de toda esta expectativa que a palavra de Deus coloca para nós. E neste primeiro momento de leitura da palavra de Deus, leitura esta que proporciona em nós uma expectativa de um mês que acontecerá dentro destes moldes. Eu espero no Senhor e Ele me encoraja. Ele te encoraja, dizendo: ser forte. E Romanos capítulo 8, versículo 31, fecha esta reflexão com duas questões sendo levantadas para você responder. Para nós respondermos durante esse tempo que estamos na presença do Senhor, cultuando. E o texto de Romanos 8, 31, tão conhecido, diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E assim nós iniciamos o mês de maio, o mês da família, tendo esta certeza e esta convicção no nosso coração. E por isso nós vamos orar ao Senhor neste momento. A palavra já falou, já deu esta expectativa para nós. A Bíblia sendo lida, Deus dando o anúncio de como nós devemos nos portar neste culto. Agora, nós pobres mortais, vamos conversar com Deus, o Todo-Poderoso. Que privilégio, irmãos e amigos, nós conversarmos com o Todo-Poderoso e Ele vai nos ouvir. Ele deixa esta promessa através da leitura que nós fizemos, que Ele nos ouve, que Ele está conosco, Ele caminha, Ele anda, Ele providencia tudo para que a nossa vida transcorra suportável aqui neste mundo. Feche seus olhos agora, ore ao Senhor, converse com Deus, porque nós estamos em culto. Pai querido, Deus bondoso, louvamos a Ti, glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus rico, magnífico, maravilhoso, um Deus que tem controle sobre todas as coisas, céus e terra. Não apenas o Senhor os criou, mas o Senhor também os sustenta. E dentre esse sustento, nós estamos incluídos. Por isso nós louvamos a Ti pelo Teu cuidado para com cada um de nós. A nossa expectativa agora, Senhor, é reconhecermos que só o Senhor é Deus, digno de louvor, de honra, de glorificação. Então, aceite, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração, juntamente com todos que nos acompanham nesse instante. A Tua bondosa mão seja favorável a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. É isso mesmo que nós estaremos fazendo neste culto. Nós iremos cantar mais um cântico. E esta música, lógico, não existe nada que nós não
possamos cantar de novo por dizer que é antigo, por dizer que é velho. E nós temos uma música, ao lermos esses versículos, esses textos, a palavra de Deus nos leva no nosso coração esta mensagem. Há momentos que as palavras elas não resolvem. Eu preciso de um gesto de Jesus. Gesto que vai demonstrar o seu amor por nós, que Ele está presente na nossa vida. Cante então esta antiga música, mas que faz tanto sentido para este momento de culto que estamos tendo agora. Há momentos que na vida os problemas, as palavras, os discursos, eles não resolvem. Louve ao Senhor nesse instante. Gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Calvário, que Ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que Ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Foi no Calvário que Ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que Ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Não é maravilhoso nós recordarmos isso nesse instante, quando o cântico que nós entoamos diz que há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus na cruz demonstra o amor por nós. Há momentos que esses discursos não têm nenhum sentido, mas olhamos para o Calvário, Ele ali, sem palavra, apenas olhando para o mundo inteiro, mostra o seu amor para todas as pessoas. E aí nós glorificamos a Deus, nós louvamos a Deus. E o cântico
que nós louvamos a Senhor nesse instante, ele termina dizendo: aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança em que Cristo vai voltar. E essa é a expectativa, esta é a esperança que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós iremos, nesse momento, nos prepararmos para o estudo da palavra de Deus, a reflexão na palavra de Deus, e eu quero convidar você a estar atento a esse momento. Vocês que têm acompanhado os cultos da nossa igreja, às terças-feiras eu chego também aqui à sua casa com você para estudarmos a Bíblia às 20 horas, e você percebeu que na terça-feira passada eu anunciei uma série de estudos no livro de Romanos. Isso. E nesta caminhada com o livro de Romanos, o pastor Marcos, ele estará caminhando conosco, ele estará também participando dessa série de estudos, e ele fez a abertura, o pastor Marcos Botelho, ele fez a abertura do estudo, e às terças-feiras e os domingos de manhã nós estaremos estudando o livro de Romanos, esse livro magnífico, este livro maravilhoso. Hoje eu estou aqui na sua casa falando a você, mas lá no templo, por exemplo, está o pastor Júlio. Hoje ele está me substituindo no culto da manhã. Tem um compromisso presencial numa das igrejas da nossa associação, juntamente com a diretoria da Associação Leste da capital, da qual a nossa igreja participa e que faço parte desta diretoria. Estamos ajudando, abençoando a Igreja Batista José Bonifácio nesta manhã com a orientação da associação, aquela igreja, agora às 9 horas, e o pastor Júlio está no culto presencial. Eu quero agradecer de todo o coração o pastor Júlio, nosso colega, amigo, irmão em Cristo, que tem estado à frente da nossa escola bíblica dominical, e hoje, além de estar à frente da escola bíblica dominical, está também pregando para o culto presencial, enquanto eu falo para você aqui na telinha. Então hoje estudamos na terça-feira o capítulo 1, fizemos a introdução e o capítulo 1 do livro de Romanos, e hoje pela manhã, tanto no culto presencial como aqui para vocês, nós iremos estudar o capítulo de número 2. É importante estarmos atentos a isso. Eu vou, nesse instante, pedir para que você esteja aí com a sua Bíblia aberta. É importante estarmos aí com a Bíblia aberta para estudarmos a palavra de Deus. Eu vou lembrar para você o que aconteceu na terça-feira, só para você recordar o que nós estudamos na terça-feira. Então tivemos a introdução do livro, a sua apresentação pessoal e saudação. Esta apresentação pessoal e saudação, estamos falando do escritor Paulo, que escreveu a carta de Romanos. Ele apresenta o tema, ainda no capítulo de número 1, ele inicia a abordagem sobre a problemática humana, o problema que a humanidade estava passando naquele momento. E para falar sobre este problema do capítulo 1 que nós vimos na terça-feira, ele trabalha a questão da idolatria,
a depravação dos homens. Depois, ele fala que Deus entrega os homens aos seus próprios sentimentos reprováveis. Há uma permissão, Deus respeita o livre-arbítrio. Eles decidem em desobedecer, em afastar do caminho do Senhor, e Deus permite, dá corda, deixa os homens, a humanidade, caminhar nesta direção. Ele faz isso, foi uma das questões abordada na terça-feira. Fala da nossa natureza depravada e caída, e ele fecha exatamente com esta questão, mas também mostrando o que tem à nossa disposição, o que Deus coloca à nossa disposição em relação ao seu poder, em relação à ação do Santo Espírito de Deus, a forma maravilhosa com que ele prepara tudo para nós e deixa a decisão sendo para ser tomada por cada um de nós. Ele faz a sua parte, o sacrifício de Jesus Cristo. E hoje nós iremos estudar o capítulo de número 2, segundo capítulo de Romanos, maravilhoso estudo que certamente falará ao seu coração. Vamos ao seguinte, vamos para mais uma música, vamos ouvir uma música nos preparando para esse estudo e depois nós retornamos com o estudo do capítulo de número 2, eu aqui para você na sua casa, onde você está, e lá na igreja, o pastor Júlio também pregando sobre o capítulo de número 2 de Romanos. Vamos ouvir então essa música. Oh Deus,
Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Bem, então vamos, depois deste momento inspirativo, a lembrança e a recapitulação do culto da terça-feira, pastor Marcos Botelho passou para nós. Nós estaremos agora com a Bíblia aberta em Romanos, capítulo de número 2. Atento a este capítulo. Nesse capítulo de número 2, eu vou destacar os versículos 7 e 8, 12 e 16, mas é lógico, você deve ler o capítulo inteiro depois. Depois, não esqueça, é importante estudar todo o capítulo para compreender melhor essa série de estudos no livro de Romanos. Já que nós estamos estudando o livro de Romanos, a leitura do livro é indispensável. Esta é uma leitura obrigatória e indispensável que nós devemos fazer. Então, hoje, a lição de casa é capítulo 2. Ler o capítulo 2 de Romanos. Depois você vai fazer isso. Eu vou destacar aqui, então, esses versículos 7 e 8. Nós vamos ler junto agora, no momento de estudo do capítulo 2, 12 a 16, e depois você faz a leitura de todo o capítulo. Então, de 7 até 8, o texto diz assim: Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Agora, o versículo 12 até o versículo de número 16, nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim: todo aquele que pecar sem lei, sem a lei também perecerá.
E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Esses serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disto dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. E o último versículo, o versículo 16, fecha esse destaque que faço do capítulo 2 de Romanos, dizendo: isto tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o seu Evangelho. Esse é o texto em que nós queremos destacar. E dentro desta palavra que acabo de apresentar para vocês, eu quero voltar a essa questão do problema que assola a humanidade, tanto no tempo de Paulo, falando ali a igreja e a sociedade, este problema da humanidade que nós observamos quando lemos o capítulo de número 2 de Romanos, que nós merecemos a ira de Deus. Lemos também o cumprimento da lei não traz arrependimento. Lemos também que Deus não faz acepção de pessoas e que nunca ouviram a palavra da saúde. O que acontece com quem nunca ouviram a palavra da salvação? Como funciona isto? Esse é um problema que estaremos tratando aqui no capítulo de número 2 de Romanos. Segundo, mostrando que os judeus são indesculpáveis diante dos seus atos e ações, do que eles estão fazendo. E aqui destaca alguns pontos que Paulo vê acontecendo no meio dos judeus. São sobre os legalistas, a questão colocando o valor da circuncisão. Esses são, assim, um breve resumo, um breve esboço do capítulo 2 que nós estaremos vendo nessa manhã. Vamos iniciar, portanto, a primeira parte, o problema humano, que merecemos a ira de Deus. Então, aqui, olhando aqui para o texto, irmãos queridos, Paulo continuará até o próximo capítulo, o capítulo de número 3, que nós iremos ver na terça-feira, mostrando que todos os seres humanos são culpados, porque todos pecaram. Não existe ninguém que não seja culpado na face da terra. E pecadores são merecedores da ira de Deus, do julgamento de Deus, da condenação. Porque Deus é justo. E diante da injustiça, ela será condenada. E sendo nós injustos, seremos condenados. E Paulo trabalha essa questão. Somos pecadores do início ao fim da nossa vida, por isto merecemos a justiça de Deus.
somente com o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo que nós temos condições de receber pela fé para o arrependimento dos nossos pecados, que nos abrirá os olhos para esse presente magnífico e maravilhoso que Deus nos oferece através de Jesus Cristo, que é a salvação. E assim seremos salvos definitivamente desta ira, desta condenação através do sacrifício de Cristo. Aos que arrependerem, é lógico. Veja aí o versículo 7, o destaque no versículo de número 7, quando diz: receberão a vida eterna e perseverarão em fazer bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade. Verso 7. Mas os que não se arrependerem, o versículo 8 diz: indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade do nosso Deus. Aqui tratamos essa questão do problema que assola a humanidade. Logo em seguida, o texto que nós destacamos, e o capítulo de número 2 de Romanos, fala sobre o cumprimento da lei, apenas o cumprir a lei. Isso não significa arrependimento. Isso não significa que vai trazer o arrependimento, vai trazer o arrependimento, vai trazer o perdão dos nossos pecados. Isso é tratado também. E aí Paulo começa aqui enfatizando o que é bondade, o que é a bondade de Deus, e só através desta bondade que nós podemos experimentar um arrependimento. Às vezes, nós somos levados a condenar a prática dos outros e esquecemos que também sofremos do mesmo mal. Estamos passando pela mesma experiência. Nós também somos pecadores. A impressão que dá em muitos momentos que quando nós olhamos para os outros, eu não padeço daquela mesma enfermidade, daquele mesmo problema. Então, nós não temos condições de escapar do julgamento divino simplesmente porque eu digo que cumpro a lei. E é lógico, percebe-se esta palavra que Paulo apresenta aqui. Depois, um terceiro momento aqui, olhando do texto, Deus não faz acepção de pessoas. Ele olha o mundo inteiro, todas as pessoas, judeus ou não. Se não buscar a Deus, não buscar o perdão do Senhor, eles são culpados e merecem sim a ira de Deus. E é neste contexto que Paulo fala que Deus não faz acepção de pessoas. Ele olha para todas as pessoas da mesma forma, da mesma maneira. Olha aí o versículo de número 12. Observe aí o versículo: todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. É o que Paulo apresenta aqui. E os que nunca ouviram a palavra de salvação? Capítulo 2 trata de responder também esta pergunta. Paulo fala que a lei de Deus foi escrita no coração do ser humano
por isso, de alguma forma, temos uma noção do que é bom para ser feito, boas decisões para serem tomadas. Lembremos que nem todos são ladrões, perigosos e praticando coisas erradas. Porém, devido ao pecado, nós, por natureza, não temos condições de gerarmos fé sozinhos para a salvação. E aí nós precisamos que Deus entre através de Jesus Cristo na nossa vida. Por isso é urgente pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas. Vocês observam que na terça-feira passada o pastor Marcos trabalhava esta ideia da cabeça de Paulo, do missionário Paulo, de ir até os confins da terra. Em onde tivesse uma pessoa, ele haveria de chegar para pregar o Evangelho, para responder essa pergunta aqui que nós temos no capítulo 2, daqueles que nunca ouviram do Evangelho de Jesus Cristo. Ele queria chegar e pregar e fazer as pessoas ouvirem este Evangelho. Então é urgente, e Paulo tinha exatamente essa ideia de urgência. As pessoas que nunca ouviram falar de Jesus estão perecendo sem o conhecimento da verdade, e se nós não chegarmos até eles com esta mensagem, seremos julgados por negligência, porque a ordem nos foi dada. Você vai e pregue para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Você não vai fazer a escolha, eu vou pregar para este e para este não. Não, é para todo mundo. E isto é de forma urgente. Versículos 13 até o versículo de número 16 trata dessa questão. Os que ouviram a palavra e tiveram a oportunidade de conhecer a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois, nós temos um segundo momento, quando diz que os judeus são indesculpáveis sobre a questão do legalismo. Importante observarmos isso. E Paulo ataca esses legalistas que, mesmo possuindo a lei, eles não cumprem. Isso não faz efeito em sua vida. Quando o nome de Deus é blasfemado. Então nós temos cuidado quando nós vamos por este mesmo caminho dos judaizantes, dos judeus. Depois ele fala sobre a questão do valor da circuncisão. Isso, por fim, Paulo lembra do valor da circuncisão. Se o judeu é circuncidado, bem, essa parte da lei foi fácil de cumprir, mas não consegue cumprir o restante, então a sua circuncisão não tem nenhum valor. Ser circuncidado e desobedecer a Deus não vale nada, não tem nenhum significado, nenhum resultado na vida do judeu. Quando isso acontece, significa que o judeu não é considerado como judeu, mas também como um ímpio qualquer, porque Deus é justo. E aí Paulo continua falando desta verdade que muitos legalistas, judeus ou não querem aceitar por causa dos seus pecados ocultos. Ele guarda um tesouro de pecado dentro do seu coração e condena as outras pessoas. Se você olhar para o versículo 29, já indo para o final do capítulo, você vai perceber isso, que agora começa a tratar aqui, não são as obras que vão mudar
o coração do ser humano, levando ao arrependimento, mas a fé dada ao ser humano pela bondade de Deus, a sua graça apresentada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto faz com que o ser humano, sem merecimento, receba a fé, arrependendo-se dos seus pecados, para quê? Para uma salvação eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso. E é tão bom, queridos irmãos, quando nós olhamos e quando nós iremos olhar para todo o livro de Romanos com um propósito, com um objetivo de entendermos o cristianismo, entendermos a fé, entendermos a ação e os ensinamentos de Jesus Cristo, e como crentes em Jesus Cristo, como servos de Deus, qual é a nossa parte em tudo isto enquanto estivermos neste mundo. Iremos entender que não basta e não é suficiente apenas um discurso. Precisa de prática. Precisa colocar em prática aquilo que a palavra de Deus tem para nós. E é maravilhoso quando nós podemos ver isso. Na próxima terça-feira, nós iremos para o capítulo de número 3 de Romanos, e aí nós estaremos estudando melhor, já tendo uma visão melhor de onde nós queremos chegar com esta série de estudos do livro de Romanos. Que Deus esteja te abençoando, derramando graça e bênção neste domingo, que você tenha um domingo abençoado. E eu quero aproveitar e convidar você e a sua família para às 18h30 participarmos da ceia do Senhor no templo. Você não podendo ir, nós vamos chegar até a sua casa com o culto online. Mas se você puder, vamos cultuar ao Senhor, vamos participar da ceia do Senhor hoje, às 18h30. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, eu quero te agradecer por esse tempo, por este momento especial, ó Deus, que estamos aqui na tua presença. Louvamos a ti pela tua bondade, pela tua misericórdia, e em tudo o seu nome seja glorificado. Oremos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, fique aí com mais uma linda música, encerrando este culto, você louvando ao Senhor, glorificando a Deus, e à noite nós nos encontraremos novamente. Que Deus te abençoe, um domingo maravilhoso para todos vocês. Amém. Thank you. God is good all the time. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar almas vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz y en mis triunfos su gloria.
aprecié la cruz de Jesús. Para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma, la Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Alábale, alábale. Alábale porque Él está en este lugar. Oh sí. Gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, yo siempre amaré a esa cruz y en mis triunfos su gloria veré. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, esfuérzate y sé valiente para obtener esa corona. Es para ti, es para mí. Aleluya. Más fuerte, aleluya, para Cristo. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me